Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 16 de junho. Está no ar o Primeira Página. População reprova desempenho das instituições políticas brasileiras. Agora é lei. Pai e mãe separados vão dividir as responsabilidades dos filhos. Proposta iguala reajuste de aposentados e pensionistas ao do salário mínimo. E a exposição faz homenagem ao centenário da imigração japonesa. Neste início de semana, o Primeira Página recebe como convidado o deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal. Bom dia, deputado. Bom dia. Bom dia, Paulo José. Bom dia, Adriana. Bom dia, deputado. Bom dia. Paulo, hoje os jornais falam de inflação, inflação, inflação. E essa é uma das principais manchetes de hoje, pelo menos em 2 jornais paulistas. A inflação é a grande manchete. Mas além dela, naturalmente, a derrota do Brasil para o Paraguai ontem por 2-0. Vamos às manchetes. Começa pelo Globo. Um Duda cabisbaixo aqui na primeira página. Seleção de Dunga dá novo vexame. Polícia acusa 11 militares de entregar jovens para o tráfico. Embaixo. Juiz afastado ganha direito de resposta. Controladores não passam por prova oral de inglês. O estado de São Paulo, inflação freia vendas no norte e nordeste. Lula escala Carvalho para seguir caso Varig. Bush quer que Brown deixe tropas no Iraque. Seleção dá vexame no Paraguai. Embaixo, brecha na lei permite que bingos voltem a funcionar. Militares acusados de mortes são presos no Rio. Soninha chega de bicicleta à convenção e sai candidata. Valor econômico. Ritmo de consumo vigoroso puxa indústria do Nordeste. Folha de São Paulo, inflação já afeta 71% dos preços pesquisados. Estudo diz que o número real de áreas invadidas é 120% maior. Há 2 meses de cobrar pedágio, Regis, a rodovia Regis Bittencourt mantém más condições. E aqui embaixo, Polícia Civil do Rio pede prisão de 11 militares. O Correio Brasiliense, a matéria local, flanelinhas privatizam o estacionamento público. E aqui embaixo, floresta dá lugar a pasto. Vamos às revistas. Começo pela Isto É. Petróleo, a crise que vai mudar a sua vida. E lá em cima, denuncia os grandes e escusos negócios com as pequenas hidrelétricas. Kennedy, o fim da dinastia mais glamurosa dos Estados Unidos. Carta Capital está de aniversário. Está com seu número 500, um número especial. A manchete é apenas: este é o nosso número 500, com matérias especiais sobre os vários temas: crise do petróleo, inflação, a retrospectiva da história da revista desde que ela começou. Exclusivo, a revista Época, a versão do compadre. O polêmico advogado Roberto Teixeira recebe Época e dá uma entrevista. E aqui em cima, a indústria das indenizações políticas. E por último, a revista Veja. Nasce o maior bilionário brasileiro. O empresário Eike Batista se consagra na Bolsa e termina a semana com 20 bilhões de dólares. Essas notícias, deputado, qual é a mais importante a seu ver? A inflação mesmo? A inflação preocupa um pouco, né? E o vexame da seleção brasileira, né? As manchetes dos jornais. Os principais fatos no Congresso Nacional. Os comentários do deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal. O Primeira Página já começou. Quando são 8h04, horário de Brasília, a Folha de São Paulo, como eu disse, está dando manchete aqui: inflação já afeta 71% dos preços pesquisados. Antes concentrada em alimentos, alta atinge serviços e preocupa economistas.
uma explicação a respeito dessa pesquisa. Dos 465 itens pesquisados para compor o IPCA, o Índice Oficial da Inflação do país, 71,35% tiveram aumento no mês passado. Em abril, eram 61,98%. Há um ano, era 57%. De acordo com especialistas, o patamar atual preocupa e, caso se configure uma tendência, mostra disseminação da inflação. O Estadão também vai no mesmo rumo. Inflação freia vendas no norte, nordeste, alta nos preços dos alimentos, afeta consumo das classes C e D. A inflação está freando a expansão do consumo no norte e no nordeste. Regiões onde o comércio registrou durante 2 anos avanços em ritmo superior ao do resto, em ritmo superiores aos do resto do Brasil. Em março, o faturamento do comércio aumentou em média 13,29% no país, em comparação com o mesmo mês de 2007. No norte, o crescimento foi de 7,78% e no nordeste, 11,47%. Contra 13,29%, há uma queda muito grande. Deputado, eu já dei uma passada rápida pelos jornais e vários deles tratam da questão da inflação, inclusive em editoriais, artigos especiais. O Rio Brasileiro traz um artigo do ex-ministro Almir Pazianotto analisando essa situação. Vários jornais. Como é que o senhor acha que o governo deve enfrentar este problema, que não parece ser apenas brasileiro, mas já afeta o planeta como um todo? Existe uma crise já mundial, né? Você vê o petróleo, há uma expectativa muito grande de aumento, né? e aumentos altos. Também a carga tributária nossa, uma expectativa de aumento de carga tributária, né? O próprio Congresso aprovou semana passada a questão da nova CPMF, CSS, né, que nós votamos contra, mas tudo isso cria uma expectativa, né, e acaba influenciando na definição de preços. Recentemente teve aumento agora do salário mínimo, então isso tudo colabora. Eu acho que o governo precisa rever urgentemente a aplicação dos recursos, em vez de ficar pensando em receita, priorizar e melhorar a aplicação com mais eficiência no dinheiro público, no gasto de dinheiro público. Agora, deputado, uma das soluções é realmente aumentar a taxa de juros? Agora o Banco Central e o setor econômico do governo, o Ministério da Fazenda, vão ficar de bem, já que o Banco Central vai poder realmente aumentar a taxa de juros? Essa foi a fórmula, né, adotada até então. Mas eu acredito que nós temos que trabalhar muito agora com realmente aplicar bem os recursos. O governo tem gasto de uma forma assim exagerada, sem muita preocupação no desembolso público. Eu acho que, evidentemente, que os juros inibem um pouco a questão do consumo, né? O senhor concorda com a elevação da taxa de juros? Não, eu concordo em termos de diminuir o consumo, mas eu acho que essa regra precisa ser mudada. Eu acho que está na hora do governo pensar em rever essa política econômica da forma que está sendo conduzido, porque aumentar juros apenas acaba sendo repassado e acaba alimentando a inflação. O senhor não concorda que está na hora do governo levar mais a sério essa questão da contenção do gasto público? Com certeza. Quer dizer, o Estado no Brasil é um negócio gigantesco. A gente ouve falar disso, espera aí, está grande demais. Isso há muitos anos que a gente escuta. Agora, no momento de crise desse, não é hora de puxar o freio de mão? O PSDB tem dado um exemplo em todos os estados onde está governando, uma fórmula de governar com mais responsabilidade, né, com mais profissionalismo, vamos dizer assim. O Brasil culturalmente não valoriza o resultado, né, se gasta muito sem se preocupar realmente com a eficiência, com a eficácia dos gastos. As pessoas se preocupam mais com a burocracia, com a legislação. Quer dizer, eu que lido da área de ciência e tecnologia, tenho deparado com alguns problemas. Por exemplo, às vezes a gente financia um projeto de pesquisa e o pesquisador, se ele coloca na sua pesquisa um reagente, durante a pesquisa ele muda o reagente, ele está sujeito a ter suas contas desaprovadas pelo Tribunal de Contas, né? Mesmo que aquela mudança tenha trazido uma grande descoberta, um grande resultado. O Brasil, o Tribunal de Contas... O Estado é cartorial? Eles preferem aprovar a conta de um projeto que não trocou o reagente, mas também que não deu resultado nenhum. Então o Brasil tem muito isso, quer dizer, a gente é questão cultural, precisa mudar isso, né? E evidentemente tem que ter uma reforma do Estado. Eu acho que o governo federal precisa rever isso, né? Está se gastando muito com a máquina, quer dizer, praticamente os municípios todos vivem
para pagar a sua máquina pública sem ter dinheiro para fazer investimentos. Mas não é só isso também, né, deputado? A inflação realmente, como o Paulo colocou muito bem, é um fenômeno mundial. É evidente, agora, né, a questão dos alimentos também colabora bastante, né, a questão da época agora também, essa questão do aumento, né, dos alimentos, do petróleo. O petróleo também, por isso que acho que o Brasil está no caminho certo, no investimento. A gente chegue rapidamente aos $200 por barril. Isso afeta diretamente tudo, a inflação pega de cheio, né, a questão do petróleo, porque tudo depende do petróleo. Principalmente a agricultura, né? Isto é, inclusive traz aqui, é a sua capa, a sua matéria de capa, petróleo, a crise que vai mudar sua vida. A disparada no preço do barril cria uma inflação mundial e gera conflitos em todos os continentes. As consequências, as alternativas e como, apesar do impacto na economia, o Brasil ainda pode sair ganhando neste cenário. Seria por conta do etanol? Também da autossuficiência também, né? Acho que nós já superamos a descoberta desses megapostos. Essa expectativa também, acho que isso aí ajuda bastante. Mas a gente não vê o reflexo na inflação, quer dizer, na diminuição de preços. Né? O Brasil, toda vez que tem um reflexo, uma expectativa de aumento de petróleo, você acaba disparando os preços do mercado. Né? E deveria ser o contrário. Agora, ao mesmo tempo que a gente tem essa situação da inflação, a gente tem uma notícia como essa que é a capa do Valor: ritmo de consumo vigoroso puxa a indústria do Nordeste. O consumo no Nordeste crescia a taxas superiores à média nacional, mas sua indústria não acompanhava o movimento e teve um desempenho inferior à de outras regiões. Agora a produção acertou o passo e avança em ritmo expressivo. Com a maturação de investimentos, ela cresceu 6,7% de janeiro a abril em relação ao igual período de 2007, percentual próximo aos 7,3% registrados no país. Parece uma boa notícia na medida em que a gente considera que o Nordeste ainda guarda os maiores bolsões de pobreza do Brasil, e com isso a gente consegue levantar um pouquinho esse patamar para encostar nos mais desenvolvidos. Isso é reflexo, inclusive, do aumento, né, da Bolsa Família, né, que com isso, essa é uma preocupação que nós temos, quer dizer, essa indexação, né? Então, subiu o salário mínimo, está subindo a inflação, automaticamente o governo repassa isso a todos os ingredientes e acaba provocando aí um aumento maior ainda da inflação. Muita facilidade também no crédito, né, deputado? Porque hoje você pode comprar uma televisão, por exemplo, em 36, 40 meses, quantos meses você quiser. E investindo aí os juros. Né? Agora, se a taxa de juros aumentar, isso aí pode ficar complicado. E essa é a tendência, né? O brasileiro ele não calcula essa questão de juros. Ele analisa, vê o valor da prestação. Fica baixando o juro altíssimo, né? Agora, à medida em que o mercado começa a oferecer condições, né, de longo prazo, e essa é a tendência, daqui a pouco você vai ter imóveis aí financiados em 400 meses, né, com prestações mínimas, menores do que aluguel, isso acaba, as pessoas não fazem o cálculo, só quer saber quanto é que ele vai pagar por mês. Que pode gerar uma inadimplência e gerar uma bolha parecida com a dos Estados Unidos, talvez não naquela dimensão, mas uma situação semelhante. A longo prazo pode acontecer mesmo, né? É interessante verificar o seguinte, deputado, que as pessoas, como o senhor disse, elas só verificam o valor nominal da prestação, não consideram isso a longo prazo, e vão reunindo várias microprestações que terminam comprometendo o orçamento familiar. E o brasileiro não tem essa cultura também de poupança. Né? Às vezes ele pode fazer o cálculo, fazer essa economia, colocar na poupança ou no rendimento e depois comprar à vista com desconto. Não, ele prefere comprar sem fazer os cálculos de quanto é que vai custar de juros, e no momento ele só olha se aquele valor é compatível para pagar essa mensalidade. Por vezes paga o dobro pela mesma mercadoria que poderia pagar bem menos. Ou mais até. Uma proposta aprovada pela Comissão Especial do Salário Mínimo estabelece que o reajuste dos benefícios da Previdência seja igual ao do salário mínimo. Mas o presidente Lula não concorda com a ideia e disse que vai vetar. Seu Euclides tem 63 anos e trabalhou a vida toda como mecânico. Ele está aposentado há 13 anos e sentiu que, com o tempo, o seu benefício foi corroído pela inflação e pelos reajustes insuficientes. Na época que eu me aposentei, eu ganhava a faixa de 18 salários mínimos. E hoje eu estou na faixa de 4,5 salários.
Então a defasagem foi muito grande e não vem acompanhando a inflação do nosso país, né? Então está prejudicando a nossa vida, porque o salário praticamente não dá para quase nada. Uma proposta do Senado, aprovada pela Comissão Especial do Salário Mínimo, quer acabar com a perda no valor de aposentadorias, como a do seu Euclides. O projeto quer igualar os reajustes dos 11 benefícios da Previdência Social aos do salário mínimo, que há 10 anos são mais altos. Um trabalhador que se aposenta e esteja recebendo hoje os 3 salários mínimos, se ele continuar recebendo reajustes da forma que está sendo feita, daqui 10 anos ele passará também a receber um único salário mínimo. No mínimo, 7 milhões de pessoas seriam beneficiadas sim, e estão aguardando ansiosamente para isso. O problema é que o Palácio do Planalto não concorda com essa proposta. Para o presidente Lula, o Congresso vai ter que apontar de onde virá o dinheiro para essa despesa extra. O Congresso Nacional precisa ter a mesma responsabilidade que tem o Poder Executivo. Eu gostaria que toda vez que as pessoas aprovam uma despesa, que as pessoas aprovassem uma receita. Os parlamentares acreditam que destinar uma receita para cobrir esse gasto da Previdência não será um problema. Nós temos que buscar dentro da própria Previdência, né, quem sabe realocando recursos, né, tirando recursos de uma área e colocando na outra para permitir que se haja e que se produza um reajuste melhor aos aposentados brasileiros. O que nós não podemos permitir é que aqueles aposentados que ganham mais de um salário mínimo não tenham também uma política de recuperação dos seus salários. O deputado Gilmar Machado, do PT de Minas, pediu explicações à mesa diretora da Câmara sobre a votação na Comissão Especial do Salário Mínimo. Gilmar Machado alega que a proposta de reajuste das aposentadorias foi aprovada durante a ordem do dia de uma sessão extraordinária em plenário, o que é proibido pelo regimento da Casa. A mesa diretora examina o assunto e eu pergunto ao deputado Exalci: deputado, salário mínimo com reajuste igual aos benefícios de aposentados e pensionistas. É lógico que é mais do que justo, mas é viável? Segundo o presidente Lula, não é. Essa é uma discussão que vem arrastando há anos, né? Sempre houve essa reivindicação de equivalência, né, do ativo do aposentado. É justo, eu acho que é justo. Agora, o que é necessário é fazer realmente uma reforma. O Brasil vai adiante dessas reformas todas, reforma política, reforma tributária, reforma previdenciária, para realmente resolver isso definitivamente. Eu acho que é justo, mas todos os governos que até então tratam desse assunto sempre dizem que é inviável, exatamente porque não fazem uma reforma completa. Deputado, queria mudar um pouco de assunto para falar dessa manchete do Globo de hoje. Polícia acusa 11 militares de entregar jovens para o tráfico. O delegado pede prisão de envolvidos na morte de moradores da Providência. Sim, inclusive é uma matéria que está nos jornais de São Paulo também pela sua importância. Diz a matéria: depois de 6 horas de depoimento no Comando Militar do Leste, o delegado Ricardo Domingues, da 4ª DP, decidiu pedir à Justiça a prisão temporária que vale por 30 dias de 11 militares do Exército por homicídio. Olha só, por homicídio. 7 soldados, 3 sargentos e um oficial são acusados de ter vendido, entre aspas, a traficantes do Morro da Mineira, no Catumbi, 3 jovens detidos no Morro da Providência, no centro, na manhã de sábado. Os morros são de facções rivais. Os corpos dos rapazes foram encontrados ontem à tarde no aterro sanitário de Gramacho, em Caxias, com vários tiros. Durante o interrogatório, alguns dos militares confessaram a entrega das vítimas aos traficantes, aos adversários deles, né? O Exército instaurou um IPM para investigar o caso. Moradores da Providência fizeram manifestação na porta de unidades do Exército ontem. E aparece essa senhora que ontem apareceu na televisão, mãe de uma das vítimas, Lilian da Costa, acusando os soldados de responsáveis pela morte do filho dela. Como é que o senhor avalia, deputado, essa situação que se criou no Rio de Janeiro, onde existe, parece que a gente pode usar a expressão sem medo, um estado paralelo? É uma situação muito difícil, né, que a gente fica muito preocupado, porque está no Rio, mas logo isso está estendido no Brasil todo. O tráfico precisa realmente ter uma reação, onde a gente está observando, né, o comprometimento do governo, de polícia militar, polícia civil, um governo paralelo com relação a isso.
Eu acho que a Câmara, o Congresso Nacional, o Poder Executivo precisa realmente mudar essa legislação e colocar mais rigorosas essas penas com relação ao tráfico. Agora, deputado, muitas pessoas colocam como solução para o Rio de Janeiro as Forças Armadas intervirem. Uma situação como essa, acho que não resolve, porque militares entregando jovens. O próprio Exército também já está entrando, né, no esquema. O esquema é muito pesado. Eu acho que a gente já vai resolver isso com muita educação, né? Jovens sem oportunidade, sem perspectiva nenhuma. Uma educação que não leva o jovem realmente a ter uma perspectiva melhor, e o tráfico evidentemente remunera muito mais, né? Então eu acho que o governo precisa investir mesmo em educação, e é a única saída que nós temos. Agora, com relação à urbanização das favelas, não seria o caso de se começar a trabalhar mais diretamente nisso? Algumas obras do PAC já estão sendo realizadas e têm esta finalidade, mas ainda é pouco, né? Muito pouco. E essa questão do tráfico, essa questão da violência, ela tem muito a ver realmente com a questão da infraestrutura, né? Eu acho que na medida que você não tem nas favelas uma infraestrutura, fica mais difícil, inclusive, da questão da segurança, né? Então precisamos investir nisso, né? Talvez criar melhores condições para transferir determinadas favelas para outro local, né? Com a infraestrutura melhor, e facilitando, inclusive, a questão da segurança. Eu queria mudar um pouco de assunto de novo para uma situação um tanto inusitada em relação à questão do direito de resposta da imprensa. Jornal Globo, capa: juiz afastado ganha direito de resposta. Embora afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça, o desembargador federal Ivan Atié obteve direito de resposta a reportagens publicadas pelo Globo em 2002, que revelaram a existência de um balcão de negócios no Tribunal Federal Regional da 2ª Região. E aqui começa o cumprimento do direito de resposta. Primeiro, uma chamada primeira página: resposta do juiz Ivan Atié às acusações contidas na edição de 10 de março de 2002. Aí vem aqui na página 4 e continua: resposta do juiz Ivan Atié, etc, 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 sob o título Obrigação Judicial. Aí lá na página 13, onde provavelmente o jornal em 2002 deve ter se referido ao mesmo tema, a complementação aqui: resposta do juiz Ivan, etc, 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 obrigação judicial. A minha pergunta eu divido em duas. Está correta uma punição desse tipo? E a segunda, isso funciona? É muito difícil, né? Essa questão, quando você leva uma notícia, nesse caso aí, não sei qual foi o tema exatamente, mas... Meu senhor não é o Brasil. Quando você, depois de 5 anos... 6 anos, ninguém sabe. 7 anos. Ninguém sabe. Quem sabia já esqueceu também há tanto tempo, né? Também é uma legislação que merece uma revisão, né? E uma mudança. E realmente essa resposta aí não... Mas também a morosidade judicial, né, deputado? Foi colocado e teve decisão, né? As coisas tinham que ser mais sérias, mais rápidas, né? E a outra questão está aqui no Estadão. O jornal de segunda-feira é sempre muito variado, trata de uma montanha de temas diferentes. Esse aqui, por exemplo, trata sobre as brechas da lei que estão permitindo que os bingos voltem a funcionar. Pelo menos 10 bingos retomaram atividades desde janeiro em São Paulo. Isso ocorre por causa da lei que não esclarece se os bingos de cartela estão proibidos. É um detalhe jurídico muito... Os locais de jogos voltam a atrair frequentadores até em shoppings. E não está na hora de se acabar com essas firulas jurídicas? Então uma decisão séria: é proibido ou não é proibido? É liberado ou é proibido? Esse é o problema da nossa legislação, né? Quer dizer, nós temos leis demais, e essas leis nem sempre são muito claras, né? Grande parte da legislação brasileira está à margem a interpretações, e leva até a gente perceber que talvez seja até intencional, quer dizer, exatamente para dar margem mesmo à discussão, à interpretação. E isso acaba beneficiando, né, os advogados,
algumas partes interessadas, né? Sobre a situação específica dos bingos, o que o senhor acha? Eu particularmente acho que tem que ter um controle muito grande, né? Porque o brasileiro gosta muito de jogar. Você vê que qualquer jogo no Brasil, né, as pessoas deixam de se alimentar, acabam sendo ficam viciados. Então eu acho que tem que ter um controle maior. Também acho que também não poderia ser também radical. Eu acho que em determinados lugares, como tinha em determinados locais, eu acho que poderia ser válido desde que houvesse uma fiscalização e que não levasse essa prática à questão do tráfico, à questão da prostituição, né? Então tem que ter esses cuidados. Deputado, falar um pouquinho ainda dessa questão de Varig, Dilma, Roberto Teixeira. Roberto Teixeira, que é capa da revista Época, conseguiu uma entrevista exclusiva com ele. A versão do compadre, o polêmico advogado Roberto Teixeira, recebe a revista Época para contar sua história sobre a amizade com o presidente Lula e a venda da Varig. Não deu tempo de ler se tem alguma revelação mais exclusiva. Acredito que não, até porque se tivesse estaria na primeira página. É apenas uma entrevista com ele. Agora, a questão tem outros aspectos aqui. O Jornal o Globo traz outra denúncia, pelo menos outra acusação contra Dilma Rousseff. Pedágio teve intervenção de Dilma, diz documento. Em documento obtido pelo Globo, um diretor da ANAC, da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, relata a interferência da ministra Dilma no reajuste do pedágio de uma concessionária do Sul. O reajuste dado pela NTT em fevereiro passou pela Casa Civil e foi reduzido em abril. Ainda sobre essa situação da ministra Dilma, no caso Varig, agora especificamente, o Estadão diz que o presidente Lula escalou Gilberto Carvalho, seu chefe de gabinete, para seguir o caso. Diz aqui na matéria que Carvalho diz que o Planalto não vai interferir na disputa entre o advogado Roberto Teixeira, amigo de Lula, e Marco Antônio Aldi, um dos sócios brasileiros da Varig Log, que depõe quarta-feira no Senado. É também um depoimento aguardado com bastante atenção. Não tanta atenção quanto o de Denise, mas um depoimento que pode trazer alguma luz sobre como é que se efetivou essa operação. Você acha que isso vai dar em alguma coisa, deputado? Acho que não. Infelizmente, né, a gente não tem muito este controle aí do que é público e é privado, essa mistura, esse jogo aí, né, de interesses. Eu particularmente vejo que a gente tinha que ser mais rigoroso com relação a essa relação, né, de privado com recurso público, né? Eu mesmo apresentei aqui na casa um projeto proibindo, por exemplo, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário de contratar empresas que estejam vinculados, né, a parlamentares, a secretários, ao servidor público de modo geral. Nós temos que separar muito isso. E a gente vê constante, isso não é coincidência, né? Quer dizer, o amigo do presidente, nesse caso da Varig, seria muita coincidência, né? E está acontecendo coincidência demais. Então eu acho que a gente tem que ser mais rigoroso, mas não acredito que vai dar em nada não, porque hoje ninguém sabe, ninguém viu, fica por isso mesmo. A revista Veja, como eu disse no início do programa, traz a sua capa Eike Batista. Nasce o maior bilionário brasileiro, empresário Eike, se consagra na Bolsa e termina a semana com 20 bilhões de dólares. Para quem não acompanhou esse caso, a história de Eike é o seguinte, página 95 daqui. Um empreendedor excêntrico. Aqui aparece ele ao lado de um Mercedes. Esse Mercedes custa 1.200.000 euros na sala de sua mansão no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. E uma declaração dele: nas atuais condições, o Brasil é uma autopista de oportunidades. E ele provou isso quando, nesta operação que eu vou relatar aqui agora, ele conseguiu ganhar esse caminhão de dinheiro. Na sexta-feira, a oferta pública de ações IPO, na sigla em inglês, de sua empresa petrolífera, a OGX, captou 4 bilhões de dólares. É a maior operação desse tipo já feita no país. No fim do dia, as ações fecharam com alta de 8,3%, tendo elevado o valor de sua empresa ao patamar de 23,6 bilhões de dólares, dos quais 60%, ou 14 bilhões, são seus.
uma montanha de dinheiro que vai se somar aos outros 6,6 bilhões de dólares de seu patrimônio, segundo a revista Forbes. Boa bolada, uma bela bolada. Muito. Agora, ele é muito competente, né? Porque realmente para você receber grandes investimentos na Bolsa, você tem que ter muita credibilidade. E arriscar também, né? É um risco, né? Agora, o clima proporcionou isso, quer dizer, né? Com essa euforia com descobertas de poços de petróleo para todo lado, né? Aí realmente as pessoas, o brasileiro não entende muito, né, de investimento em Bolsa. Então há muita especulação, mas ele demonstrou que tem muita credibilidade no mercado. Agora em Brasília, 8h30, e você vai ver no próximo bloco, pesquisa mostra o descrédito da população com as instituições políticas e pais separados vão dividir a guarda dos filhos. Nós voltamos em instantes.